Oi, gente, eu sou a Carolina Coscarelli, proprietária da Showcake, e eu preparei essa aula exclusivamente aqui para a comunidade Oreo, onde a gente vai dominar de vez o algoritmo do iFood. Mas antes de tudo, eu vou contar um pouquinho para vocês de quem eu sou. Eu sou graduada em gastronomia pela Faculdade Estácio, e eu também estou pós-graduanda em docência para ensino superior, e eu tenho uma confeitaria que chama Showcake e sou uma das clientes da Oreo. Eu também hoje faço mais de 1.300 pedidos por mês e isso só foi possível porque eu estudei desde o dia que eu entrei no iFood muito sobre o algoritmo. E o algoritmo está sempre em mudança, então eu vou sempre me atualizando, sempre para buscar o melhor, para eu trazer para vocês isso também, né, para vocês aprenderem comigo tudo que eu aprendi sobre o algoritmo do iFood. Mas antes de tudo, eu queria explicar para vocês o que é o algoritmo do iFood, né? E como que ele funciona. O algoritmo do iFood, ele é uma inteligência artificial do aplicativo e ele funciona através das pesquisas que ocorrem dentro dele. Então, quando você entra no aplicativo do iFood como cliente, como consumidor, e você quer procurar algum produto para consumir, para comer alguma coisa, você entra lá e digita a sua pesquisa. E aí, na hora que você digita a sua pesquisa, o iFood vai te recomendar as melhores lojas dentro do que você pesquisou. Então, por exemplo, tem uma confeitaria especializada em bolos de pote. Então, se o cliente está com vontade de comer um bolo de pote, ele entra no iFood e pesquisa bolo no pote. Uma das primeiras confeitarias que vai aparecer, muito provavelmente, se você é de Belo Horizonte, é a minha. Porque além de eu vender muito esse produto, eu fiz o iFood entender que esse é o meu produto mais vendido, que é um produto que eu vendo e é um produto que eu sou especialista. Então, hoje o iFood, ele entende que a minha loja, a Showcake, é uma loja que vende bolo de pote. Além de bolo de pote, eu também vendo brigadeiro, brownie e palha italiana. E eu também deixo isso claro para a plataforma. Então, se você está pesquisando um desses produtos, muito provavelmente também a minha loja vai aparecer. Mas como eu disse para vocês, o meu nicho é doce. Então eu preciso que se a pessoa esteja com vontade de comer doce, ela encontre a minha loja, mesmo que ela não saiba ainda se quer comer um bolo de pote, um brownie ou uma palha italiana. Então eu preciso fazer o algoritmo entender que eu vendo doce. Além da minha categoria estar lá como doce, eu coloco isso de todas as formas possíveis que eu vou ensinar para vocês nessa aula como fazer, e eu deixo isso de forma bem clara para o iFood. Então, se você hoje é meu convidado para assistir essa aula, fica até o final, porque no final a gente tem um presente para vocês que são convidados, que vai valer muito a pena de assistir. Então, fica aqui que vocês vão gostar. Então, antes de tudo, eu vou contar um pouquinho para vocês de como a gente faz o iFood entender a relevância da nossa loja e tudo começa através do SEO. O SEO nada mais é que o mecanismo de pesquisa do iFood, a gente fazer ele entender e otimizar a nossa pesquisa para que a gente apareça lá da melhor forma possível. Então, dentro do SEO, a gente tem 3 formas de fazer o iFood entender como a nossa loja é e por que ela é relevante naquele nicho, naquele tema. O primeiro é o mais importante, pouca gente fala desse, né? Muita gente foca em outras coisas, em legenda, mas esse daí é um dos mais importantes e é o que você precisa fazer de imediato na sua loja se ela não está otimizada, que é o nome da sua loja. Então, se você vende marmita e você tem um nome, por exemplo, de Delícias da Gigi, você precisa alterar o seu nome para a pessoa entender que você vende marmita. Então você tá lá, fez um SEO de todas as outras coisas, mas o seu nome tá lá, Delícias da Gigi. Como que o cliente que está ali dentro da plataforma, conhecendo o seu trabalho, procurando uma marmita para comer, vai entender que Delícias da Gigi é uma empresa de marmita? Delícias da Gigi pode ser uma empresa de comida brasileira, pode ser um self-service, pode ser uma confeitaria. Afinal, quantas confeitarias tem com o nome, né, de Delícias da Gigi? Então, assim, você precisa colocar ao lado do seu nome algo que coloque o seu nicho ou a sua área específica de atuação, o seu carro-chefe, o seu produto, né? Então, se você é a Delícias da Gigi que vende marmita, você vai colocar Delícias da Gigi, tracinho marmita. Ou se você vende comida brasileira, Delícias da Gigi, comida brasileira. Ou então, se você hoje está começando no iFood do zero e a sua loja ainda não tem o nome, pense no nome que remete exatamente ao que você venda e tente fazer a sua loja extremamente nichada. Não tente atirar para todos os lados, né? Fazer vários tipos de comidas dentro da mesma loja. Se você for fazer vários tipos, às vezes é legal também dividir em várias contas dentro do iFood para você conseguir nichar e fazer o SEO entender bem como a sua loja funciona. E além do nome da loja, a gente tem outras 2 formas de fazer a nossa pesquisa ser otimizada. E uma delas é a descrição da nossa loja, que é a segunda forma. A descrição da nossa loja, a gente entra lá dentro do nosso portal
E aí a gente tem o nome da loja, que a gente já sabe como colocar agora certinho. Embaixo a gente tem a descrição. Lá muitas pessoas, na verdade a maioria das pessoas, coloca o que faz. Por exemplo, no meu caso que tem a Showcake, a minha descrição poderia ser uma confeitaria especializada em bolos de pote, brownies, palha italiana e brigadeiro. Pronto, acabou. Tem palavra-chave, tá explicando o que eu faço, mas só isso que eu vou colocar? Então, como que eu faço no meu caso e o que você deve fazer e o que é o que melhor funciona para a gente fazer o algoritmo entender sobre a nossa loja. Ali você pode usar muitos caracteres, então use todos eles. Como que eu faço? Lá eu coloco todos os tipos de produto que eu vendo. Coloco bolo de pote, palha italiana, palha, brownie, brownie de pote, brigadeiro, caixinha de brigadeiro. E aí eu coloco também outros doces, porque quando a pessoa está com vontade de comer doce, muitas vezes ela acha que quer um cookie, mas se ela encontra a minha loja de doce, ela pode ali se encantar com o que eu estou vendendo. Então, como o meu nicho é confeitaria, eu tenho essa liberdade para fazer isso. Então, eu coloco lá na minha loja doce, palha italiana, brownie, brigadeiro, pão de mel. E aí eu vou colocando uma lista de todos os doces. Coloco também sobremesa. E aí eu vou colocando várias e várias coisas. Se você tiver curiosidade, vai lá e entra na descrição da minha loja. E essa descrição a gente faz mesmo para o algoritmo, porque nenhum cliente vai entrar na descrição da sua loja, porque ela está muito escondida. Até o cliente chegar lá, ele já teve muitas objeções, então dificilmente o cliente vai chegar até a descrição da sua loja. Então eu não faço um texto com essas palavras, mas você pode montar um texto grandão com essas palavras para ficar mais legal para o cliente ler. Mas eu já coloquei todas as palavras-chave direto, porque eu acho que eu não preciso escrever um textinho ali, porque ninguém vai chegar. E assim tem funcionado muito bem para mim, né? Que eu saí de 300 pedidos para 1.300 bem rápido, só utilizando o SEO na minha ajuda. E eu falo que o iFood hoje, ele é muito meu amigo, que ele vende para mim. Porque tem dia que eu não posto nada, não vendo através de nenhuma rede social, nenhum canal direto, e o iFood está lá bombando de vendendo e eu batendo recorde, igual aconteceu esse sábado. Esse sábado foi um dos dias que eu mais vendi lá na Orion, na minha loja de delivery, e foi um dia que eu não fiz nenhuma postagem falando que eu estava aberta, foi um dia que o iFood vendeu sozinho para mim. E o algoritmo do iFood, quando ele entende o que sua loja é, ele gosta da sua loja, porque você faz tudo certinho, ele vai entregar a sua loja cada vez mais. E quanto mais sua loja é entregue, mais você vende, quanto mais você vende, mais o algoritmo gosta de você. Então, uma bola de neve maravilhosa para você e que chega num looping que é maravilhoso, que vale muito a pena investir nisso para você vender mais. Eu acho que essa é a ferramenta mais forte, assim, para você investir dentro do iFood, que é o que mais vai te trazer e vai converter em pessoas. E quanto mais gente vê a sua loja, mais visualizações você tem, mais conversões você tem e mais dinheiro você ganha. Então, entender o algoritmo vale muito a pena e é muito importante para o seu crescimento, para aumentar seu número de pedidos. E além da descrição da loja, a gente também tem a terceira forma, que é a descrição dos seus produtos dentro do seu cardápio. Então, quando você está lá dentro do seu portal do parceiro, você tem o nome do seu produto e embaixo você coloca uma descrição do que é o seu produto. Eu já falei muito aqui, eu sempre falo que a descrição tem que causar desejo no nosso cliente, né? Ele tem que ler e ficar com vontade de comer aquilo que ele está lendo. Mas a gente também tem que colocar naquela legenda informações que são relevantes para vender aquele produto e para o algoritmo entender. Então, a gente precisa colocar todas as palavras-chave relacionadas àquele produto. Então, por exemplo, eu estou vendendo um bolo de pote de brigadeiro. Eu preciso colocar que é um bolo de pote, o sabor da massa de chocolate, que ele é molhadinho, bolo de brigadeiro. E aí eu vou colocando todas as palavras-chave relacionadas. Eu, como tenho entrega grátis, eu gosto de colocar a palavra-chave da entrega grátis na descrição da loja e também na descrição do produto, porque tem muita gente que leva muito isso em consideração e não entra só na lista de entrega grátis. Às vezes coloca doce com entrega grátis nas pesquisas, e aí muita gente que não entende, né, o que fazer com SEO, com a pesquisa otimizada, não coloca isso, então acaba ficando para trás, mesmo tendo frete grátis. Então eu gosto de colocar entrega grátis, frete grátis na descrição dos produtos e na descrição da loja. Então, faça uma descrição muito bem feita, que gere desejo e que faça com que o algoritmo entenda o que você está vendendo. Então, vou te dar um exemplo. O cliente entra no iFood e ele quer comprar um bolo de pote. E aí, eu tenho bolo de pote escrito
no título do meu produto, na descrição do meu produto, na descrição da minha loja, em várias e várias vezes. Então, o iFood, ele entende que eu vendo bolo de pote. Como a minha loja já faz todas as outras coisas que eu vou ensinar sobre o algoritmo, ele entende que aquela loja é a que ele deve recomendar para quem quer buscar um bolo de pote, para quem quer experimentar um bolo de pote. Então, você precisa lembrar de sempre colocar em todos os lugares possíveis o nome daquilo que você está vendendo. As palavras-chave que eu tanto estou falando aqui, elas fazem com que o seu restaurante esteja no lugar certo e na hora certa para o seu cliente comprar. Por isso é tão importante a gente jogar o jogo da inteligência artificial, porque é ela que vai recomendar a gente ou não. Então, quando a gente está no lugar certo e na hora certa, é muito mais provável que o cliente feche a compra. Por isso que na hora que a gente está fazendo a descrição da nossa loja lá no iFood, a gente não pode colocar palavras relacionadas a outros nichos ou a coisas que a gente não vende. Por exemplo, se eu colocar lá na minha descrição comida japonesa, comida mineira, para aparecer em todas as listas possíveis, para o máximo de pessoas me verem, eu vou ter visualização na minha loja, mas eu não vou ter conversão. E isso é muito ruim, porque atrapalha todo o nosso funil de venda. Então, é interessante a gente colocar para a pessoa que encontrar a gente, ela realmente estar procurando a gente. Porque se a pessoa vê a nossa loja, só visualizar e não entrar, isso é péssimo para o nosso funil. E se o nosso funil está muito ruim, o iFood também não vai recomendar a nossa loja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não querer, ir com muita sede ao pote, colocar todas as palavras-chave possíveis e acabar atrapalhando o algoritmo a entender o que é a nossa loja. Então, muito cuidado com isso, mas não deixe de colocar todas as palavras-chave relacionadas ao seu produto e ao seu nicho. Além do SEO, que é uma estratégia maravilhosa, a gente também tem as listas. As listas, nós temos várias dentro do iFood. O iFood é uma plataforma que ele funciona através de lista, né? Então, tudo que a gente quer dentro do iFood tem uma lista específica para aquilo. Então, se a gente quer loja com frete grátis, tem uma lista só de entrega grátis. A gente quer loja de comida mineira, a gente tem uma aba só de comida mineira. Comida portuguesa, só comida brasileira. Comida italiana, tem uma lista só de restaurantes de comida italiana. Então, tudo que a gente quer procurar ali dentro do iFood, ele tem uma lista específica para mostrar. Então, o iFood é uma plataforma feita de listas. E além dessas listas que são de produtos específicos, o iFood também tem as listas dele, que são as listas de restaurantes com frete grátis, restaurantes com cupons de desconto. Tem a lista do Bom e Barato, que é uma lista do iFood, um banner do iFood. Tem a lista que é almoço até R$20 ou jantar até R$20, dependendo do horário do dia. Tem a lista de restaurantes que aceitam vale-refeição. E agora o iFood lançou, muito bom pra gente que é confeiteira, né? A lista de sobremesas, que acontece bem ali logo depois do horário do almoço, que é muito bom, que eu tô sempre no topo, sempre que eu entro eu vejo que eu tô no topo, e é uma lista que tem me ajudado a vender muito depois do almoço, que ele deixa, assim, essa lista só para quem vende sobremesa. Então, é bem legal a gente ficar sempre de olho nas atualizações do aplicativo. E aí, dentro dessas listas, a gente tem que sempre fazer de tudo para estar presente em todas elas. Então, eu, por exemplo, tenho entrega grátis e eu acredito que essa seja a lista mais relevante de todas que eu vou falar para você. Porque como consumidora, eu sou uma consumidora que procuro lojas com frete grátis. E eu sei que isso é uma questão de comportamento de muita gente. Então, assim, quando a gente está lá no iFood com frete grátis, a gente quebra a objeção de muita gente. A gente já facilita o caminho do cliente fechar a compra. Então, quando a gente escolhe trabalhar com frete grátis, a gente precisa precificar da forma correta. Dentro da comunidade Oreo tem uma aula onde a gente fala de precificação, como colocar o frete grátis no preço do nosso produto. Não deixa de assistir, porque ela é muito importante, porque às vezes você entra nessa lista e não sabe o que você está fazendo, você vai acabar tomando prejuízo. Então, a lista de frete grátis, para mim, é a mais relevante. Eu acho que se você for escolher alguma para participar, escolha essa. Mas também tem a lista dos cupons. Você pode escolher cupom de 5, 10, 20 reais, o que der mais certo com a sua loja, né? E tem a lista do Bom e Barato. A lista do Bom e Barato, para você aparecer, você precisa ter um produto com desconto acima de 20% ou com 20% de desconto. O produto tem que ter uma foto e o desconto tem que ser acima de R$2. Então, quando você entra nessa lista, você atinge pessoas que estão procurando produtos com desconto. Então, é interessante você ter algum produto com essa opção que tem 20% de desconto, mas que também não te faça tomar prejuízo. Então, como eu faço para eu não tomar prejuízo e eu ter um produto dentro dessa lista? Eu crio combos. Então, eu crio um produto de ticket mais alto, que, por exemplo, hoje meu produto mais vendido é um deles, que é o trio de bolos de pote,
E aí eu consigo dar um desconto maior, porque eu pago só um frete, só uma sacola, só um talher. Eu consigo dar um desconto maior para a pessoa levar 3, eu não tomo prejuízo e eu consigo entrar nessa lista do bom e barato, que também é uma lista muito importante para você estar participando. Então, sempre tente ter no seu cardápio um produto com desconto de 20% pelo menos, com foto e com desconto acima de R$2 para você entrar nessa lista do iFood. Pode ser algum produto específico que você crie para isso, ou você cria um combo específico para isso, mas sempre tenha um produto desse para você aparecer para mais gente. E uma dica isso é muito importante de falar, eu já falei um pouco, mas eu vou falar de novo, muito cuidado para você não querer entrar em todas as listas de uma vez e acabar tomando prejuízo. A gente fala muito aqui sobre ganhar dinheiro com o iFood, né? Vender muito, e não adianta nada a gente vender muito se a gente não está ganhando dinheiro. Então, coloque tudo na ponta do lápis, tudo na planilha, para você entender se o seu negócio pode colocar frete grátis, se o seu negócio pode colocar cupom e frete grátis. Se você consegue rodar dessas duas formas sem olhando a saúde do seu negócio, né? Para você não tomar prejuízo de forma nenhuma, que não é isso que a gente quer que aconteça de jeito nenhum. Além das listas, a gente tem a constância. Quando a gente entra no nosso portal no iFood, uma das primeiras informações que a gente tem é a porcentagem de tempo que a gente ficou aberto em relação ao tempo que a gente cadastrou que ficaria. Então, se eu coloquei dentro do iFood que eu vou funcionar todos os dias, de domingo a domingo, de 9 da manhã à meia-noite, eu preciso estar com o meu iFood aberto às 9 da manhã e só fechar o meu computador à meia-noite. Essa informação, gente, não está lá à toa, é porque é uma informação muito importante para o iFood. Quando o iFood ele coloca isso, ele está dizendo para a gente que ele considera bons restaurantes aqueles que são constantes, aqueles que estão cumprindo com o combinado que eles tiveram com o iFood. Então, se o combinado é funcionar de horário X até Y, eu vou cumprir o meu combinado com o iFood funcionando no horário X até o horário Y. O iFood entende que o seu restaurante é um restaurante que ele é organizado, que ele não vai atrasar pedidos, porque ele tem uma organização de abrir no horário certo e fechar no horário certo. É um restaurante comprometido, porque se você colocou que vai funcionar naquele horário, você está abrindo nesse horário. E é uma coisa que é muito importante, você estar sempre com pelo menos 99% ali. O ideal é 100%, mas 99% até vai. Não vale ficar abaixo de 98%, que quer dizer que você não está cumprindo o horário com o iFood. Mas, Carol, e se eu tenho que viajar? E se é um feriado? Como que funciona? Dentro do portal da iFood, você tem a aba de horários. E lá você consegue criar uma pausa programada, você consegue colocar que você não vai abrir algum dia da semana, você consegue alterar o seu horário de funcionamento. Então, sempre que possível, faça essa alteração para você não ser penalizado, né, por não abrir no horário certo. Muita gente, quando não vai conseguir funcionar no dia, entra no iFood, pausa todos os produtos e deixa a loja aberta sem vender nada, porque não tem nenhum produto disponível. E, gente, isso é uma péssima ideia. Primeiro que o iFood entende que se sua loja está aberta durante um longo período de tempo e não sai nenhum pedido, a sua loja não é relevante. Então, ele vai descer a sua loja, ela não vai aparecer no topo. Então, é muito mais interessante você fechar a loja do que deixar a sua loja aberta um dia ou uma semana inteira sem sair nenhum pedido. Igual eu falei para vocês, o iFood, quanto mais você vende, mais você irá vender. Então, quando você fica com a loja aberta sem vender nada, o iFood entende que as pessoas entram na sua loja, visualizam e não colocam nada no carrinho, você atrapalha o seu funil de vendas. Então, você não é uma loja que converte bem. Então, você não é uma loja interessante dele ranquear para cima. Então, quanto melhor a sua conversão, melhor a sua posição, mais o algoritmo vai gostar de você. Então, tome muito cuidado de fazer essa estratégia de pausar todos os itens, que você vai estar criando uma briga com o algoritmo. E o que a gente quer, o objetivo dessa aula, é fazer o algoritmo virar o seu melhor amigo e vender para você, e trabalhar para você. Então, não faça isso, que é uma péssima estratégia, vai te atrapalhar muito nas suas vendas. Depois, quando você voltar, abrir a loja de novo, liberar os produtos, suas vendas vão ter caído, assim, drasticamente. Mais um fator importante para o algoritmo é os cancelamentos de pedidos. Uma loja com muitos cancelamentos de pedido quer dizer que ela tem algum problema, que os pedidos não estão chegando, ela não tem comprometimento de produzir os pedidos a tempo, os pedidos atrasam.
a loja não tem comprometimento, a loja está mandando pedido com problema. Quando o cliente tem um pedido cancelado dentro da plataforma, ele não vai se frustrar só com o restaurante, ele também vai se frustrar com o iFood. O iFood não quer isso. Então, é muito importante você não ter nenhum cancelamento causado pelo seu restaurante. Quando o cancelamento é causado pelo cliente ou pelo entregador, é outra história. Mas, por exemplo, se o cliente fez um pedido e você não tem o item, em vez de você ir lá e cancelar o pedido, tenta contato com o cliente, liga para o cliente, oferece alguma outra opção. Muito provavelmente o cliente vai aceitar a troca porque ele escolheu a sua loja, ele já fez o pagamento. E ele provavelmente ficou na dúvida ali entre duas opções, então ele super vai aceitar a troca do produto ou a troca de algum ingrediente. Não faz o cancelamento direto. Tenta conversar com o cliente. O iFood te dá uma opção de ligar para o cliente, um chat também para conversar com ele. Em última opção, só faça o cancelamento do pedido, porque vai te prejudicar muito ter uma taxa alta de cancelamento. E por que eu sei disso? A gente sabe disso também porque quando a gente entra na opção do super restaurante do iFood, ele tem alguns critérios para você se tornar super restaurante. E um desses critérios é a taxa de cancelamento. Então, se você tem uma taxa de cancelamento alta, o iFood não te dá o selo de super restaurante. Isso quer dizer que, se a sua taxa de cancelamento é alta, o iFood não te considera um bom restaurante para recomendar. Então, você precisa seguir esses critérios para conseguir o selo de super restaurante e também para conseguir se destacar ali com o algoritmo. Então, o cancelamento é uma péssima coisa para sua loja, tá bom? E além dos cancelamentos, quando a gente está falando de super restaurante, a gente também aparece lá as avaliações, que tem uma nota mínima para você ser super restaurante. Isso é muito importante, ter uma boa avaliação para os seus clientes, uma avaliação ali no mínimo até 4.7, 4.8 já é bom, assim. As avaliações são muito importantes, tanto para o algoritmo quanto para o cliente. Então, o algoritmo entende que a sua loja é muito boa se ela é bem avaliada, e os clientes também. Então, quando o cliente está dentro da plataforma, pensando em fazer alguma compra, a primeira coisa que ele vai ver, se ele está na dúvida, é as avaliações. Então, se ele chega lá e vê aquela opção que o iFood coloca, muito elogiado, vê uma nota 4.8, 4.9, e chega lá e só vê nota 5, nota 4 e boas avaliações, ele já quebrou a objeção que ele tinha de ter dúvida se o seu produto é bom ou não, e aí muito provavelmente ele vai fechar essa compra. Então, as avaliações são importantes para o algoritmo do iFood, que ele entende que a sua loja é relevante, ela é uma boa loja, porque ela é muito bem avaliada, mas também é importante para as suas vendas, porque o cliente que está ali, querendo comprar de você e está na dúvida se ele coloca ou não no carrinho, se ele finaliza a compra ou não, quando ele vê uma loja bem avaliada, muito provavelmente a chance dele comprar é muito maior. Então, você ajuda o algoritmo vendendo mais, você ajuda a sua loja a vender mais e você fica amiga do algoritmo porque ele entende que você é uma loja com uma boa reputação. Então, avaliações são muito importantes. E eu sei que você deve estar pensando agora que a gente nunca consegue fazer o cliente avaliar, que é muito difícil. Que o cliente normalmente avalia muito quando ele não gostou, quando ele teve algum problema, mas a gente também consegue avaliar, consegue fazer com que os clientes avaliem se ele gostou também. Como que você pode fazer isso? Quando você for enviar o seu pedido, envie um recadinho personalizado para o seu cliente junto, agradecendo ele pela compra, pedindo ele para avaliar, falando que a avaliação é muito importante para a sua loja. Você pode também colocar um papelzinho pedindo para o cliente avaliar, falando que se ele avaliou, mandar um print no WhatsApp, e aí você manda um brinde para ele no próximo pedido, dá algum presente para ele por ele ter avaliado. Então, assim, você consegue criar estratégias para fazer com que o seu cliente avalie a sua loja. E as avaliações são muito importantes, porque é ela ali que vai mostrar para todo mundo que o seu restaurante é um bom restaurante. E aí você pode ganhar o selo de super, você vai se destacar mais ainda no algoritmo. Então, tente sempre incentivar os clientes a te avaliarem. Quando os clientes vão te avaliar, eles levam em considerações vários fatores também. Cuidado com o pedido, então tenha muito cuidado na hora de embalar o seu pedido, enviar para o motoboy. Se está chovendo, coloque uma sacola de plástico em volta. Cuide desses pequenos detalhes que vão fazer o cliente ver valor no seu produto e ter mais vontade de avaliar também. Então, uma embalagem bonita, um bilhetinho, um cuidado ali na embalagem faz toda a diferença. E faça algumas ações também. Por exemplo, eu às vezes deixo alguns brindes para mandar junto com os pedidos do delivery, com um recadinho pedindo para avaliar. Tenha sempre esse cuidado ali para ajudar o cliente também a incentivar que ele avalie bem a sua loja. Então, tudo isso juntando um bom SEO, com uma boa pesquisa, fazendo a sua loja ser ranqueada e encontrada, aparecendo em listas, fazendo a sua loja se destacar nas listas do iFood, tendo constância dentro da plataforma,
seguindo os horários combinados, não tendo muito cancelamento, tendo boas avaliações, isso tudo junto vai fazer com que a sua loja vire melhor amiga do algoritmo e você consiga vender muito mais, sem precisar ficar catando cliente ou ficar divulgando o tempo todo o seu delivery. E é isso que a gente quer. Quando a gente entra numa plataforma do iFood, a gente quer que a plataforma venda pra gente. E fazendo tudo isso, você vai conseguir fazer com que a plataforma venda para você. Essas são as estratégias para você virar a melhor amiga do SEO. É muito importante prestar atenção nisso tudo, seguir tudo à risca, não é só fazer um desses passos, é seguir todos eles. E sempre ficar entrando no aplicativo para saber se tem alguma nova lista, entrar na aba de promoções do seu portal para aparecer se tem alguma nova promoção. E sempre ficar de olho nas atualizações do iFood. Por exemplo, hoje o iFood lançou o Feed, onde você posta fotos. Quando o iFood lança uma nova funcionalidade, ele quer que o restaurante utilize, né? Então, utilize o feed, utilize os novos recursos que o iFood te disponibiliza para ele entender que você é um restaurante comprometido com a plataforma e se tornar mais ainda seu amigo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Coloquem em prática todas essas estratégias. Tomara que o iFood de vocês comece a vender sozinho, igual o meu está vendendo, e que vocês consigam ganhar muito dinheiro. E é isso.